Na sua opinião, qual o maior problema vivido hoje pelo jogador profissional de futebol? Falta de apoio após encerrar a carreira, 1% dos votos. Falta de controle sobre a própria carreira, 33%. Falta de orientação para administrar seus ganhos, 66% dos votos. Você pode continuar votando, sporttv.com/arena. José Carlos Brunoro, boa tarde, né? Agora, sério. O que você pode falar da sua experiência no futebol sobre essa nossa enquete? Qual seria o seu voto? As três aí, não vou ficar em cima do muro não, mas as três são importantes. Eu acho que a segunda, ela remete às duas anteriores, entendeu? Então, a orientação sobre a sua própria carreira, eu acho que precisa ser feita, porque às vezes o atleta não tem ideia do que é o valor financeiro dele, ele não tem muita noção de como ele pode fazer isso. Ele precisa ser orientado pós-carreira dele, ele sabendo o que ele quer, se depois que ele parar ele vai ser comentarista, se ele vai ser técnico, se ele vai ser... Então, a orientação durante a carreira é que vai definir as coisas pós-carreira, entendeu? Então, acho muito importante, acho que é o segundo item que fala sobre isso, né? Administrar a carreira. Né? Vou fazer contato com o Paulo André, que é zagueiro do Corinthians, está lá no CT do Corinthians e vai falar com a gente. Paulo André é uma voz ativa na questão do profissionalismo do futebol, né? Luta muito pelas causas do jogador de futebol. Paulo, muito obrigado pela sua participação conosco. O Paulo André daqui a pouquinho tem treino, vai participar aí com a gente, agradecendo já nos atender. Paulo, o que você acha hoje em dia, o que é mais complicado, né? A gente está perguntando hoje para o pessoal de casa, mas o Brunoro falou da questão de administrar a carreira. Você concorda? Você acha que é mais difícil depois administrar o que ele ganha no futebol? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Brunoro, Belete, Vilaron. É um prazer falar com vocês. Eu concordo com o Brunoro, eu acho que falta informação durante a carreira e um complemento. Falta formação e educação antes da carreira, ou seja, principalmente nas categorias de base, dentro dos clubes, já que os atletas, os jogadores saem muito cedo de suas casas, vão para os clubes e lá normalmente são obrigados simplesmente a frequentar a escola e não adquirem conhecimento suficiente para se tornarem bons cidadãos. E caso o futebol não dê certo, eles normalmente não têm outra opção de vida ou de capacitação para que eles possam seguir em frente. Depois de se tornarem jogadores, é claro que aí sim falta informação na área financeira, na área econômica e mesmo familiar, para que eles desenvolvam o patrimônio adquirido e posteriormente possam viver de renda. Mas a gente sabe, o Brunoro, o Belete também, que jogou muito, sabe que é a minoria dos jogadores de futebol no Brasil que ganham dinheiro e que tem condições posteriormente de pararem e viverem de renda. O resto vai ter que procurar uma outra profissão para trabalhar e para sobreviver. Bom, o Paulo falou muito da questão da educação, né? Educação da formação do atleta e depois educação enquanto está em atividade. Mas aqui ele fala sobre o desnível, né, salarial, né? Uma minoria ganha muito bem, os jogadores que estão bem empregados, jogando em times grandes, mas existe uma grande maioria que ganha pouco. Tem como nivelar isso, Bruno? É difícil nivelar. Realmente a grande maioria ganha pouco. 0,1% da população de jogadores ganham bem, né, para poder, no final, poder viver disso. O que eu acho é uma coisa que o Paulo falou é muito importante, é a educação durante a carreira, né? Se você, na base, por exemplo, você não sabe se você vai ser jogador e você para de estudar, já é um problema para a sociedade. O menino sai dali e vai fazer o quê, né? Então, eu acho que o estudo aí é fundamental, porque se depois ele for um jogador médio, ele for um jogador que não vai ganhar muito dinheiro, ele tem uma profissão, ele pode sair daí para fazer educação física, ser treinador, preparador físico, aproveitar esse estágio de atleta para seguir uma profissão, mesmo que ele não tenha sido um grande jogador, não tenha tido recursos para continuar, só viver do recurso. Então, acho que a educação é fundamental. E hoje isso é muito mais fácil, porque tem a educação à distância. O atleta, mesmo concentrado, ele pode fazer cursos, ele pode seguir o seu estudo à distância, que depois, mesmo ele não sendo um grande jogador, ele tem uma profissão para seguir. Isso em relação a ter ensino mesmo. Ô Paulo, mas isso não tem que partir muito do jogador de futebol? Ele saber, as ferramentas estão aí, ele vai poder ir atrás. É muito jogador se conscientizar que ele tem isso e tem que fazer isso para ter uma vida diferente? Eu acho que sim, parte do jogador. É lógico que se a pessoa não tiver vontade de crescer, de evoluir como ser humano, como atleta, dificilmente ele vai conquistar resultados.
Mas eu acredito que devido à má formação que ele tem aí dos 12, dos 14 aos 20 anos, porque saiu cedo de casa, não teve bons exemplos, não foi bem instruído dentro dos clubes. Então, quando ele tem 20 anos, que ele começa a ter uma vida dentro da mídia, com recursos, ele acaba abrindo mão disso exatamente porque ele não teve bons exemplos, ele não sabe que isso será fundamental para a sua carreira. Quando ele abre o olho lá para os 28, 29 anos, já é um pouco tarde, e aí para correr atrás do prejuízo e tentar melhorar dentro do futebol fica difícil. O Belletti deu um exemplo aqui no intervalo sobre como o clube pode, de certa forma, atuar, né, nessa questão da educação e também fidelizar torcedores, fazendo duas pontes, né? Uma pensando no clube e outra pensando na educação, que o Chelsea fazia nas escolas na Inglaterra, né? Em algumas escolas de Londres, né, eles, para incentivar os alunos a praticar o esporte dentro da escola, eles reformavam a quadra da escola e consequentemente fazia os alunos, né, se conscientizar de participar do futebol, do esporte em si, numa quadra legal e manter a quadra também, né? Então, porque o esporte, o futebol principalmente, além de fazer gol e sair na televisão, provoca outras ferramentas para ajudar a pessoa a estar na sociedade. É obedecer regras, é respeitar o adversário, é aprender a trabalhar em grupo, aprender a respeitar todos dentro de campo. Com essas ideias, principalmente o Barcelona usa muito disso ao redor do mundo, dizendo que o futebol, além do esporte, ensina a ser cidadão também. A gente perguntou para o Felipe Ximenes da questão do jogador se mostrar disposto a fazer parte, a tentar mudar. O Paulo André, claro, a gente vê nisso também, que o Paulo André é um cara atuante, diferenciado, pela questão da educação também tem esse privilégio. Você sente isso, Brunoro? Assim, o jogador fica meio distante nessa questão, ele se preocupa, ele corre atrás, vai pedir coisas que melhorem a classe como um todo? Eu acho que ele é um pouco distante disso ainda, né? Eu acho que o atleta aqui no Brasil, principalmente, ele precisa se mostrar mais. O Paulo é um exemplo disso, ele tem várias ações fora o futebol para dar esse exemplo. Agora, eu acho que precisa se mostrar mais. É que o jogador vem de uma origem humilde, às vezes, e eu vejo até agora lá no Palmeiras, tal, tem jogador que às vezes não quer nem dar entrevista, fica com um certo receio e tal, entendeu? Mas ele precisa se mostrar mais, não no sentido da entrevista, mas no sentido do posicionamento, né? Que ele é realmente um formador de opiniões para um garoto que quer seguir o exemplo dele e tal. Mas isso eu acho que o clube tem que oferecer. Eu acho que o clube não pode se ausentar disso, sabe? Na base, até no profissional em alguns casos, não se ausentar disso, porque o jogador é a imagem do clube. Quanto mais ele estiver se posicionando de uma maneira correta, de uma maneira exemplar, poxa, não é só o futebol, né? Tem outras coisas que podem incrementar esse tipo de coisa. Então, até nos meus projetos do Palmeiras está muito esse lado, quer dizer, o jogador desde a base saber como se posicionar, entender os problemas sociais, entendeu? E no profissional mais tarde a gente poder fazer isso, porque o jogador, queira ou não queira, ele é um catalisador de gente. Então ele tem que se mostrar um pouco mais. Tem que se mostrar, Paulo? Concorda com o Brunoro? Concordo, sem dúvida nenhuma. Não só, exatamente como o Brunoro disse, não é se mostrar, aparecer por aparecer, mas acho que passar bons valores, passar bons exemplos. Nós temos muito espaço na mídia, principalmente os jogadores que jogam em times grandes, e acho que a gente consegue se comunicar não só com o grande público, mas especificamente com a juventude. E acho que é esse público que a gente deveria passar maiores ideias, mostrar que nós também temos opinião, que nós também somos humanos, erramos, acertamos, mas tentamos todos os dias fazer o melhor, fazer um bom trabalho. Acho que um pouco do medo do atleta de se posicionar e de se expor é exatamente pela retaliação que tem da torcida, da própria diretoria, que cobram resultados diários e que muitas vezes não conseguem entender que num jogo tudo pode acontecer, você pode ganhar ou perder, mas a ideia, o trabalho tem que ser bem feito e a longo prazo tenho certeza que se tudo correr bem você vai ganhar muito mais do que perder. Eu queria só dar mais um incremento aqui. Uma coisa que é importante, né? Se o jogador tiver essa formação, até para os repórteres as perguntas são melhores, as respostas serão melhores, o diálogo, a informação vai ser maior, porque às vezes você pega uma entrevista, é sempre a mesma coisa, porque não tem o conteúdo do outro lado, né? Então acho que isso é bacana também para incrementar uma própria entrevista, o posicionamento dele perante algumas causas.
Eu acho que isso é super importante para a valorização do todo. Acho né? que a gente está num ponto do debate aqui de altíssimo nível fundamental ali. A gente tem de um lado o representante dos atletas, do outro um representante de dirigentes, tudo, né? E os dois concordando que a relação entre clube e jogadores precisa mudar, precisa evoluir. O Brunoro acabou de falar, cabe ao clube oferecer aos atletas uma melhor estrutura, prepará-los para essa mudança drástica. É cruel para o jogador de futebol, de repente você não teve uma estrutura de educação, de formação, e se tornar formador de opinião pública. De repente tem 10 câmeras na sua frente e tudo que você fala está influenciando no comportamento de garotos, enfim, de torcedores. Você não está preparado para aquela situação. Então, o que eu queria saber do Brunoro e do Paulo é como cada lado pode colaborar nessa mudança de relação, nessa evolução da relação do clube com o atleta. O que o atleta pode fazer e o que o dirigente pode oferecer? Bom, eu acho assim, como dirigente, eu acho, por exemplo, começando pela base, né? Nós temos que obrigar, no bom sentido, o estudo. Isso não pode, o menino até 20 anos de idade, abrir mão de estudar. Eu acho isso fundamental, até porque ele vai ter um cognitivo melhor, ele vai aprender a tática melhor, ele vai saber entender o jogo melhor. Vai ser o melhor atleta. Vai ser o melhor atleta. Primeiro, começa pelo lado técnico e tático, né? Do entendimento técnico e tático. O segundo é que ele começa a ter esse posicionamento, ele começa a ter informação, ele começa a ter esse posicionamento. Aí quando ele vai para o profissional, acho que o profissional, a gente perde muito tempo nas concentrações. Eu acho que poderia, às vezes, nem sempre, porque tem o lado do jogo, pré-jogo, aquela coisa, mas quando são concentrações um pouco mais longas, oferecer palestras de comportamento, oferecer palestras diversas, às vezes tem uma palestra sobre alguma coisa super diferente, sei lá, estou chutando aqui por forma o esporte paralímpico, o que significa, quer dizer, movimentos que possam ampliar um pouco o atleta, quer dizer, o clube tem que ofertar isso, né? Porque é aquilo que a gente falou, ele vai ter a cabeça melhor, ele vai se posicionar melhor, ele vai dar entrevista melhor. Quer dizer, eu acho que do lado do dirigente ele tem que ofertar o tempo todo, lógico, sempre conduzindo com a comissão técnica, tem todos esses parâmetros, aí o Belete sabe disso, tem o pré-jogo, aquela coisa toda, mas tem que ofertar mais coisas. Mas os dirigentes, de modo geral, Bruno, compartilham desse seu pensamento? É difícil. Porque assim, o dirigente só vai compartilhar o dia que for só dirigente profissional. Que é o seu caso hoje. Que é o meu caso, né? O caso do Ximenes e tal. Por quê? Eu também fui atleta, eu também fui técnico de outra modalidade, mas vivenciei esse tipo de situação, né? Agora, o dirigente colaborador, ele tem a coisa dele, chega depois do expediente, ele não está pensando nessa situação, né? E aí entra um pouco do lado torcedor, ele vai cobrar o resultado do dia a dia, não está preocupado o que pode influenciar naquele resultado, porque às vezes isso pode influenciar. O entendimento do jogo, o entendimento tático pode influenciar, né? Então acho que quanto mais profissionalizar, mais o cara vai ter tempo de pensar nisso, entendeu? Pegar a opinião do Paulo André sobre isso, que o clube pode oferecer mais, que o atleta pode oferecer mais também, Paulo. Bom, eu falo da minha parte, o que eu tenho tentado fazer nos últimos anos, passar uma imagem, passar informações para que as pessoas vejam que é possível que você jogue futebol, que você se dedique à sua profissão, mas que você também tenha outras atividades, outros prazeres além do futebol. Eu saí de casa com 14 anos, saí muito cedo e passei 6 anos alojado, concentrado nas categorias de base de alguns clubes do Brasil. E as nossas opções eram futebol, comida e descanso. E nós frequentávamos a escola pública à noite. Ou seja, só isso não é suficiente. Infelizmente, se o clube nos tirou ou nos deu a oportunidade de estar dentro de sua estrutura para que a gente tenha condições de um dia chegar ao profissional, eu acho que ele tem que dar opções e ferramentas para que a gente conheça um pouco mais de teatro, de música, de qualquer outro tipo de atividade e complemento educacional, para que a gente chegue mais preparado na fase adulta e aí sim possa se posicionar, possa se relacionar melhor com o clube, possa ser um ativo mais interessante para o próprio clube, porque um jogador mais inteligente, como o Brunoro disse, consegue ler melhor o jogo, consegue entender melhor a tática, consegue ajudar o companheiro e ajudar seu treinador. Ou seja, são inúmeros benefícios que partem através de uma boa formação. E no fundo, quando você perguntou para o Brunoro se os outros dirigentes concordam ou pensam da mesma forma, eu imagino que eles visualizam muito mais o resultado final, ou seja, vai me dar dinheiro ou não. E o ser humano, nesse caso, fica esquecido e fica deixado de lado.
sendo que 1 ou 2 dão dinheiro e 800, 1.000 meninos que passaram por ali acabaram no meio do caminho. E é sempre bom lembrar, né, Paulo, que o atleta é a imagem do clube, né? O melhor atleta que melhor fala vai ser referido ao clube.